ele vai continuar. Continua. É verdade, com continua. vocês aí, então. Temos mais aqui do noticiário envolvendo Brasília. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, indica que vai sim falar à Polícia Federal se tiver acesso aos depoimentos de Mauro Cid e do ex-chefe do Exército, Freire Gomes. O almirante é um dos investigados no inquérito que apura o envolvimento de Bolsonaro e aliados do ex-presidente em uma suposta tentativa de golpe de Estado. E aí, o que a gente pode esperar a partir disso, hein, JP? Cria-se uma expectativa em relação ao que Garnier diria. Por quê? Almir Garnier ficou em silêncio no primeiro depoimento dele prestado à Polícia Federal. E o almirante teria dito em 2022, ao ser apresentado a um plano golpista, que a tropa dele estaria pronta para atender a um eventual chamamento de Bolsonaro. Então seria um depoimento muito importante, né? Exatamente, viu, Sheila? E está sendo tratado assim. Esse é o ponto desse depoimento. Por quê? A defesa do ex-comandante da Marinha disse que ele deve prestar um novo esclarecimento, mas só, obviamente, se tiver acesso a esses depoimentos de Mauro Cid e de Freire Gomes. Por quê? Mauro Cid colocou na frase que ele deu na delação premiada que o almirante tinha colocado as tropas à disposição para um eventual golpe de Estado. Isso a gente já falou aqui algumas outras vezes. E, ao que tudo indica, o depoimento de Freire Gomes, que tem sido aí bombástico nas últimas semanas, né, tem revelado muitos dados, teria confirmado a informação que Cid deu no primeiro depoimento da delação premiada. Diante disso, a gente teve um novo depoimento também de Mauro Cid, né, aquele depoimento que demorou várias horas na sede da Polícia Federal, em que ele mais uma vez tratou sobre esse tema. Disse que o almirante Almir Garnier teria sim colocado as tropas à disposição. Agora, Garnier quer esclarecer esse ponto. E isso pode implicar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa questão. Garnier foi alvo de um mandado de busca e apreensão na época dessa Operação Tempus Veritatis, e ele foi o único chefe da força que ficou em silêncio na Polícia Federal. Freire Gomes e Batista Júnior, que eram chefes, né, do Exército e da Aeronáutica, foram ouvidos em uma ocasião. Cid já prestou outros 4 depoimentos. Eles apuram agora essa participação de Garnier nessa eventual tentativa de golpe de Estado. Ele foi colocado no centro dessa trama diante desse ponto do Mauro Cid, dizer que ele tinha colocado as tropas à disposição naquela reunião do Palácio da Alvorada, e agora, então, ele deve tratar detalhes dessa reunião nesse próximo depoimento. Ainda não tem uma data específica para que ele preste esse depoimento, preste esse esclarecimento, mas a ideia é de que ele fale sobre os militares que foram alvos dessa operação, sobre o que ele realmente falou com o ex-presidente Jair Bolsonaro e se, de repente, recebeu alguma ordem do ex-presidente da República. O coronel e ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, também o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo, esses também protocolaram um pedido no Supremo Tribunal Federal para um novo depoimento. A gente lembra que eles também ficaram em silêncio e esses outros 2 depoimentos, junto com o de Garnier, podem colocar ainda mais o ex-presidente na berlinda. A gente destaca ainda uma outra questão. O tenente-coronel Mauro Cid confirmou, no último depoimento que ele deu, o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o que é considerado grave, na opinião dos investigadores da Polícia Federal. Por quê? O Cid disse que os integrantes do governo Jair Bolsonaro teriam acompanhado itinerário, localização do ministro Alexandre de Moraes, tanto nas viagens a São Paulo como aqui em Brasília, com o intuito de capturá-lo e prendê-lo após a assinatura desse decreto de golpe de Estado. Inclusive usavam um codinome para Alexandre de Moraes, ele era chamado de Professora. Os deslocamentos então feitos entre Brasília e São Paulo, aqui dentro da capital federal, estavam todos sendo monitorados. Tinham pessoas seguindo o Alexandre de Moraes exatamente para que, depois da assinatura desse eventual decreto, ele fosse preso, capturado, levado ali para a sede do Exército Brasileiro. Segundo a Polícia Federal, tinha um núcleo de inteligência que investigava toda essa questão. Esse núcleo era composto pelo general Augusto Heleno, Mauro Cid e Marcelo Câmara, e eles eram responsáveis, então, pelos dados, localizações, entre outras questões, para auxiliar Jair Bolsonaro a tomar
essas decisões. Então, tudo isso deve ser esclarecido nos depoimentos tanto de Marcelo Câmara, do general Augusto Heleno, a gente tem também o depoimento aí nos próximos dias, né, do Garnier Santos. Então, tudo isso está entrando em uma série de esferas de investigação com relação a esse dado da Polícia Federal. Eu falei Augusto Heleno, na verdade não é Augusto Heleno, né? O que vai prestar depoimento é o Ronald Ferreira de Araújo, esse que também ficou em silêncio na última semana, ou no último depoimento que prestou à Polícia Federal. São tantos nomes que a gente até se perde aqui um pouco. É normal. Ele também está anotando o nome de todo mundo que está falando, né? Para agora ele falar também, enfim. Exato, exatamente. Valeu, JP. Bom trabalho. Valeu.